Boa noite, espectadores do programa Caleidoscópio. O programa hoje abre de uma forma atípica. Normalmente eu sou efusivo em anunciar a abertura do programa Caleidoscópio, que vai hoje ao ar às 21 horas no YouTube pela rede KaBuM de comunicação. Mas hoje eu modifiquei o formato por conta de algumas situações que o nosso espectador saberá imediatamente. Hoje eu trago aqui no programa a dona Thalita Graziela da Silva Mourão. Thalita é a mãe da Eixla Micaela Mourão dos Santos, que foi vítima de feminicídio, brutalmente assassinada no dia 11 de novembro de 2025, na Vila Brígida, muito próxima à sede da empresa onde trabalhamos aqui, a Rádio KaBuM. É impressionante o fato de que apenas semanas antes desse trágico episódio, o programa Caleidoscópio havia convidado duas profissionais de direito de gênero, a advogada Cleicione Nascimento e Silva e a excelentíssima juíza Monique Caldeira Kozlovski, que discorreram amplamente sobre a violência contra a mulher. Além da dona Thalita, nós temos aqui o padrasto do Wesley, o senhor Marcelo Ribeiro de Paula, que ele é casado com a Rosilene, mãe do Wesley. O Wesley dos Santos Silva Henrique é um jovem enfermeiro, estudante de enfermagem e condutor de mototáxi que está desaparecido na cidade de Volta Redonda há 25 dias. A família segue angustiada, esperando por notícias sobre o paradeiro do rapaz. A mãe está desesperada. E para acalentar um pouquinho o coração dos espectadores, nós estamos trazendo a Jaquelina dos Reis. Ela é psicopedagoga, pedagoga e professora. Ela iniciou o trabalho dela na APAE em 2008 como orientadora pedagógica e desde 2015 é diretora do Centro de Atendimento Educacional Especializado, APAE Barra Mansa. Ela está há mais de 20 anos na área de educação, atuando desde a educação infantil, passando pelo ensino fundamental, médio e profissionalizante, e EJA, pela rede privada e pela rede pública. Foi vice-diretora do Instituto Progresso, diretora do Departamento Pedagógico da Secretaria de Educação no município de Coatis. Então, a presença da Jaquelina dos Reis aqui, né, é para reforçar uma condição de esperança que o programa Caleidoscópio sempre aponta. Eu digo que o programa informa para formar. E nós vamos continuar, né, informando a população sobre as coisas e como um programa que se dedica à questão do comportamento, eu não poderia de forma nenhuma deixar de apresentar essa barbárie, esse horror que aconteceu com a Thalita e com a Rosilene. Por favor, Thalita, eu queria que você começasse a contar para os meus espectadores e aqui no programa de hoje, como é que a senhora gostaria que a Eixla fosse lembrada? Quais são as melhores recordações que a senhora tem dela? Então, eu gostaria muito que a minha filha fosse lembrada. Por favor, se aproxima. Como a pessoa doce que ela sempre foi. A pessoa meiga, alegre, brincalhona. Ela não tinha tempo ruim com ela. Em todas as vezes que ela saía de casa, que ela ia para o trabalho, eu chegava a brincar com ela, eu falava para ela assim: você podia se candidatar a político, a prefeito, porque onde as pessoas te encontram, meia Barra Mansa conversa com você e fala com você. Então, assim, a imagem que hoje eu quero ter da minha filha é essa. A imagem que eu quero ter da Eixla é essa. A imagem doce, alegre, gentil,
tinha um coração que não cabia no peito. Não media esforços para ajudar e para fazer. Se ela não tivesse condições naquele momento, ela corria atrás, ela se esforçava e ela estava sempre presente para ajudar. Então é essa imagem que eu quero visualizar da minha filha e quero que as pessoas visualizem e tenham essa imagem dela. Como eu tenho recebido muitas mensagens, tenho recebido muito apoio das pessoas e elas têm dito sempre a mesma coisa. Thalita, sua filha era um doce de pessoa e é assim que ela vai ser para sempre, pro resto da minha vida. Eu não tinha problemas com ela dentro de casa em relação a nenhuma tristeza ou qualquer desrespeito que ela trouxesse, tanto para mim, quanto para o pai, quanto para os irmãos. E é essa imagem que eu quero criar dela e é essa imagem que eu vou levar dentro de mim, para o resto da minha vida. Muito bom, Thalita. O luto é essa luta entre aquilo que nós podemos vivenciar e aquilo que necessariamente vai para a memória, como boas lembranças. A passagem dessa questão, eu costumo dizer que é uma passagem do coração para a memória. Essa passagem normalmente produz muito sofrimento, quando a gente percebe que o outro não está mais ali, que nós vamos ter que guardar essas recordações na cabeça da gente e nós vamos ficar dialogando com essas recordações. Porque um ente querido não desaparece nunca, um amigo, uma pessoa especial na nossa vida. Você vai sempre dialogar com a Estela, no outro nível. Sim. Claro, mas é bom ouvir de você as impressões, o que você tem, o que você guarda dela na sua cabeça. Agora, eu tinha dito aqui para você, Thalita, para vocês, espectadores, que nós tínhamos recebido uma verdadeira aula. E esse é o nosso esforço, de que a gente possa pensar, né, em quais são os sinais de alerta para que outras mulheres e famílias, né, reconheçam e que possam evitar essa violência. Ou seja, existe alguma questão assim que você percebesse que nessa situação? Então, ela... Isso pronunciava alguma coisa? Ela era uma pessoa muito reservada em relação à vida sentimental dela. E poucas as coisas que eu sabia, era que ela deixava a gente saber. E poucas, ela guardava somente para ela. Então, as poucas que eu fiquei sabendo, eu sempre sentei. Eu sempre fui uma mãe muito sincera. E eu falo que eu fui sincera até o extremo, porque eu sempre disse para ela, como eu digo para os outros dois que eu tenho, jamais esconda algo de mim, porque nada nem ninguém, além de mim, vai querer o seu bem a qualquer custo que seja. Porque mãe e pai, a gente não tem sempre razão, mas a gente está ali para apoiar, independente dos erros, das circunstâncias, mas são os nossos filhos. E nós estamos ali para abraçar, para amar. Em todas as vezes que eu conversava com a minha filha, ela nunca deixou a desejar ou passar para a gente que ela estava tendo alguma dificuldade. Quando eu cheguei a perceber e a descobrir, eu disse para ela, minha filha, está acontecendo alguma coisa no seu relacionamento? Porque ela não morava comigo, ela veio morar com um rapaz. E eu falei para ela, está acontecendo alguma coisa? Ela, não, mãe, não se preocupa. E por algumas vezes, eu falo que o instinto de mãe, só quem é mãe sabe dizer que o instinto de mãe, quando ele fala, ele afirma que está acontecendo alguma coisa. E por várias vezes eu tentei mostrar para ela que o relacionamento que ela vivia já não estava fazendo mais bem para ela. Porque chegou um tempo em que a minha filha deixou de se cuidar. A Estela que eu conhecia, que era uma Estela que gostava de arrumar um cabelo, gostava de se perfumar, gostava de se cuidar, em alguns momentos ela deixou isso de lado. E eu passei a perceber que aquilo ali estava fora do comum, do que eu criei a minha filha, porque era uma menina vaidosa, desde pequena, sempre gostou de usar brinco, pulseira, sempre gostou muito de se maquiar. E com o tempo, com esse relacionamento,
ela foi deixando isso a desejar, ao ponto em que teve uma vez que eu percebi que a minha filha, há 2 dias, já não queria tomar banho. E eu falei para ela: filha, o que está acontecendo? O que está havendo nesse ponto que está te levando a isso? Eu achei que ela estivesse entrando numa depressão. E ela falou: não, mãe, só não está legal. Foi a única fala dela para mim: não está legal. E ali eu comecei a perceber, e eu comecei a falar para ela: filha, esse relacionamento para você não é um relacionamento legal, ele não está te fazendo bem, não está te trazendo amor próprio, que é coisa que a gente precisa ter pela gente, amor próprio. Porque antes de eu amar alguém, eu tenho que me amar primeiro. E aí eu comecei a conversar, falar, explicar, e comecei a perceber esses detalhes. Chamei a minha família, conversei com as primas, que gostam muito dela. As primas também chegaram a dar conselhos, a falar: Eixa, vamos sair desse relacionamento. E assim, era um relacionamento tão tóxico, que ao ponto que ela achava que isso era normal. Isso de prender dele, tipo, às vezes proibir até ela mesma de usar o celular. E eu não concordava com essas coisas, porque assim, ninguém é dono de ninguém. Eu, como mãe, não sou dona dela. Eu sabia que um dia, quando chegasse a hora, eu ia devolver ela para Deus. Porque eu não sou dona dela, eu era mãe. Mas ela tinha o direito de ir e vir aonde ela quisesse. Então, eu tentei alertar de todas as formas que esse relacionamento não estava fazendo bem para ela. Mas filho, às vezes, não ouve o conselho de pai e mãe. E eu acho que foi esse aí o momento em que ela não ouviu, o momento em que eu disse para ela. Thalita, há pouco tempo eu assisti uma série, logo depois da aula da doutora Monique e da doutora Cleicione, eu assisti uma série porque ela deixa diversas referências do que nós devemos procurar para se instruir sobre as questões. E essa série chamava Dias Perfeitos, uma série que passou na Globoplay, que conta também, narra a história de um relacionamento de um casal jovem, sabe? E aquilo me pareceu ficção, até entender que era... Essa questão que você está colocando é da maior importância, porque a Eixa, ela era tímida, ela não deixava transparecer as coisas, ela não se abria. Não, ela não se abria nem comigo, muito menos com as primas, nem com o pai. Ela não tinha essa base de sentar, conversar, como hoje os meus outros 2 pequenos fazem. Senta: mãe, quero conversar, está acontecendo isso e isso. E ela não tinha essa intimidade, não que nós não dávamos, era dela, era no mundinho dela fechado. Então, ela não contava pra gente o que introspectiva, né? E assim, era muito brincalhona, ela não transparecia, em momento nenhum a Eixa transparecia tristeza. Se ela sofria calada. E quando estava com a gente, ela não deixava transparecer para mim que ela estava sofrendo. Por muitas vezes eu peguei pedaços, trechos da vida dela, porque a gente como mãe conhece e sabe que tem alguma coisa de errado. E assim foi. Eu fui juntando os pedacinhos. Mas ela sentar: mãe, eu tô passando isso, isso, isso. Não, ela nunca contou pra gente. Uhum. Thalita, diante dessa situação, desse horror, o que é mais urgente, né, que a justiça faça agora para que o caso da Eixa não caia no esquecimento? O que você acha que tem que acontecer agora? Eu acho que, nesse momento, a polícia ela tem que dar continuidade no caso. Não pode deixar que isso caia no esquecimento. Porque hoje é a minha filha. E amanhã será a filha de alguém, a irmã de alguém, a esposa de alguém. E é isso que nós não queremos. A gente tem compartilhado a foto, né, do acusado na rede social, temos feito bastante barulho. Tive em contato com os investigadores na delegacia, tenho contato dele, tenho falado com ele, hoje mesmo eu falei. E acho que é esse barulho que a gente precisa fazer, porque a gente vê tanta coisa na internet, tanta coisa na rede social, nas televisões, de tantos casos de feminicídio, de agressão, de estupro, que às vezes cai
vamos dizer assim, fica esquecido pelo poder público, fica esquecido pela sociedade, e passam-se anos sem ter nenhuma desenrolar da história. E assim, a vida da minha filha, ela se foi. Eu não vou trazê-la de volta. Nada que eu faça vai trazê-la de volta para mim. Mas que a vida dela e a história dela não seja mais uma a cair no esquecimento. Eu quero que a trajetória da minha filha ela sirva de testemunho para a vida de outras mães, de outras filhas, que elas entendam que a família é o bem mais precioso que nós temos. E a gente precisa contar, estar próximo à família, para que quando chegar a acontecer alguma coisa, a família está presente ali. E eu falo que eu não tenho direito de pedir ou desejar qualquer castigo que seja para ele, porque eu não tenho esse direito de pedir. Como serva de Deus, eu não tenho o direito de pedir isso para Deus. Mas que a justiça seja feita pela vida da minha filha, que com 20 anos foi tirada precocemente do nosso meio. Que com 20 anos perdeu sonhos, planos, projetos. Hoje eu recebi uma mensagem no e-mail dela que ela tinha acabado de passar na entrevista e que eles iam chamar ela para trabalhar. Aquilo doeu tanto de manhã cedo que eu falei, Deus, eu preciso ter força para continuar. Porque eu preciso continuar com os outros dois que são pequenos. Eu tenho um de 11 e tenho um de 14. E a de 11, ela não quer sair da cama para levantar, para tomar banho, para comer, para almoçar, para se vestir. E aí eu tenho que ter forças para cuidar dela, cuidar dele e ainda ter a mentalidade que eu preciso cuidar de mim, que eu não posso parar. Então é isso que eu quero da justiça, é isso que eu quero que eles façam. Que não deixe cair no esquecimento, que procurem, que busquem, que vão atrás, que se informe, para que a justiça seja feita pela vida dela. Não só pela vida dela, pela vida de tantas outras moças, de tantos outros rapazes que estão por aí desaparecidos, que estão por aí, que foram assassinados, assim como a minha filha. Então, que o poder público invista mais sobre leis. A gente tem, eu não entendo muito, mas acabei, dentro da situação que eu estou vivendo, lendo algumas coisas, e a gente tem visto que as nossas leis hoje, elas são muito precárias. São. Ela tem que mudar muito. Hoje em dia uma pessoa vai presa, não que ela não mereça chance, mas ela vai presa, passa-se 10 anos por bom comportamento e ela vai solta. E a vida da família que foi destruída? E os sonhos, os planos que a família tinha? 10 anos não vai apagar o prejuízo que causou numa família inteira. Aí foi preso, tem um bom comportamento, se transforma numa nova pessoa lá dentro, e aí é solto. Beleza, tem direito a uma segunda chance. Mas e se ele faz de novo? E aí como que a gente fica? Thalita, a dor. Eu não sei, você falando dessa questão, junto com a história da sua filha, que está na cama e está acamada, e enfim, de que essa violência atinge a alma de todas as pessoas da família. Né? Eu penso que imediatamente o poder público deveria providenciar psicólogos, tratamento para essas pessoas refazerem minimamente a condição de vida, além de, evidentemente, tudo isso que você está citando, porque o esquecimento da justiça jamais vai ser equivalente ao esquecimento da família que viveu essa dor. Então, eu penso que tem aí um desrespeito, de fato, quando se esquece de um caso assim. Ignora-se tudo que essa família passou, tudo que ela viveu, todo o prejuízo, toda a dor, todo o sofrimento. Mas eu acho que efetivamente uma perda abrupta, um luto horroroso desses, impede a matriarca de trabalhar, de produzir, ou seja, as crianças ficam traumatizadas, ou seja, a dimensão desse horror é muito maior do que as pessoas possam imaginar.
Sobre isso, não tem tamanho. Eu, por exemplo, eu não consigo voltar para o serviço. Eu trabalhava, não fichado, mas trabalhava fazendo os meus bicos de faxina, e eu não consigo voltar. Eu não tenho forças para sair de casa e ir para o serviço trabalhar. A minha filha hoje falou para mim: mãe, eu não quero voltar para a escola para estudar. E aí a gente tem essa questão do seguinte, eu marquei psicólogo, mas a gente precisa esperar a vaga. E aí como fica uma criança de 11 anos? Você entende? Isso é uma situação de absoluta urgência. É uma situação que eu com uma criança de 11 anos em casa, que ela chegou a dizer para mim: para que eu vou viver, mamãe? Porque ela era unha e carne com a minha filha mais velha. Ela era unha e carne com a Eisla. Aonde uma estava, a outra estava. E aí eu escutar, não que seja culpa do próprio posto de saúde, mas eu acho que é a questão de que nós não temos uma estrutura para dar conta de tamanha é a população hoje. Eu acho que tem que ter mais investimento nessa questão também, para que possam ser ajudadas outras famílias. Porque tem famílias que hoje têm condições de pagar um psicólogo, pagar uma consulta, outras não. E aí a gente tem que esperar, vindo do SUS, uma situação para a gente poder ser atendido. Eu estou com 2 crianças lá em casa, desoladas, sem chão. E aí há muito tempo atrás, eu já fiz consulta com psicólogo, com terapeuta. Então eu tenho uma base para segurar. Agora meus filhos não. Eles viviam e conviviam com a minha filha todos os dias. Como que eu falo para uma menina de 11 anos que a irmã dela foi assassinada brutalmente? No enterro da minha filha, ela gritava. Ela chorava, que a gente achou que ela fosse desmaiar. Porque ela falava: eu quero a minha irmã de volta. E eu não tinha o que falar para ela. Eu não tinha como dizer para ela: sua irmã não vai voltar. E aí ela tá assim todos os dias. Ela tá dormindo comigo na minha cama, porque ela não consegue entrar no quarto. E ela diz assim: mãe, que dia que ela vai voltar e entrar pela porta? E eu tenho que dizer para ela: você não vai ver mais a sua irmã? Isso é muito doído. E a gente, como família, não tem esse apoio que a gente gostaria que tivesse mais, mas são tantas outras famílias que também passam pelo mesmo luto, pela mesma dor, que a saúde nossa não tem estrutura suficiente para dar conta. É verdade. Thalita, qual é a mensagem final que você gostaria de deixar para o Brasil sobre o legado da Eisla e a força que as mães encontram para seguirem lutando? Assim, eu vou falar para você que eu não sabia que eu tinha tamanha força. Eu achava que eu ia desabar, que eu ia perder a estrutura e o chão. Mas eu recebi tanta mensagem, tanto apoio de mães que eu nunca nem vi na minha vida, me mandando mensagens no celular, no WhatsApp, no Facebook, me desejando forças, me desejando os sentimentos, sabe? Aquele apoio, aquela base e aquela estrutura de pessoas também que passaram pela mesma dor que eu. Eu escutei de uma mãe que ela disse assim: minha linda, eu passo pelo mesmo processo que você, porque eu perdi meu filho há 6 meses. Só que um dos meus filhos eu ainda não o achei para enterrar. E aí como que você consola uma mãe que está passando pela mesma situação de luto e você está vivendo a mesma situação? E ela teve forças para dizer: sinta-se abraçada. Então, assim, a mensagem que hoje eu quero deixar é que essas mães tenham todo o apoio necessário que precisam, tenha toda uma estrutura, tanto do poder público quanto de todas as pessoas possíveis, sabe? Para que a gente possa ter um pouco mais de conforto, um pouco mais de descanso. Nada vai trazer os nossos filhos de volta, nada. A dor que a gente vai ter que aprender a conviver com ela vai ser para sempre. O luto, ele é eterno. Vai passar, a gente sabe que passa, ameniza, mas não passa de tudo. E é isso que eu quero, que assim, que a história da Eisla, eu não quero fama, eu não quero holoforte, eu não quero brilho. Eu quero que a história dela sirva de exemplo, para que outras mães possam conversar com as suas filhas
que outras filhas possam ter o privilégio de abraçar, de conversar com as mães, de poder dizer o que está acontecendo, possa haver confiança entre as famílias, entre as mães e os filhos, para que possa trazer um consolo entre tantas outras mães que já perderam seus filhos. Thalita, agradecer a sua presença, a sua participação, e uma questão que eu quero dizer para você, que me sensibiliza, é que no meio a tanta dor você ainda encontra forças para se solidarizar com todas as pessoas que estão nesse estado de violência. Quero dar continuidade ao programa, passando a palavra para o Marcelo Ribeiro de Paula, porque você falou das pessoas que não encontraram os corpos dos filhos. E o Marcelo, ele vem, as tratativas todas de conversa eu fiz com a dona Rosilene, mãe dele, e hoje ela indicou o Marcelo para falar do Wesley dos Santos Silva Henrique, que é um jovem que está desaparecido, como eu tinha colocado aqui. Eu queria perguntar com o Marcelo, primeiro que ele dissesse para nós aqui, espectadores do Cabum e do programa Caleidoscópio, seja, sobre essa situação, que você contasse um pouco sobre a história do Wesley, o que houve com esse moço, né? Por favor. O Wesley, nosso filho, considera ele... Tenta falar um pouquinho mais alto. Desculpa. O Wesley, nosso filho, eu considero ele como um filho. Convive comigo desde 6 anos de idade, há muitos anos. E ele cresceu do meu lado, a gente acompanhou todo esse desenvolvimento. Ele fez o curso técnico de laboratório, trabalhou com laboratório, agora estava fazendo enfermagem, tinha um sonho de tentar medicina um pouco mais à frente. E vivia como motoboy, trabalhava como motoboy. O trabalho como laboratório não era muito rentável, ele preferiu a vida de motoboy. Trabalhava com entrega na farmácia e um determinado dia 21, ele foi para o curso de enfermagem, assistiu a aula, os colegas garantem que ele estava na aula, e em seguida saiu e foi fazer o trabalho dele, mototáxi. Pegou uma moça no retiro, nós temos as câmeras indicando isso, e parece que foi em direção ao bairro Ciderlândia. A partir dali a gente não tem mais nenhuma imagem, nenhuma visão do Wesley. Ele desapareceu ali. A moto dele foi vista posteriormente, às 2 da manhã, saindo de Volta Redonda, atravessando o elevado do bairro Ponte Alta e saindo em direção ao 9 de abril. Já não era ele na moto, era uma outra pessoa. As imagens mostram essa pessoa com a polícia hoje, a polícia está investigando. Só que a gente nunca mais teve notícia do Wesley. A gente não sabe o que ocorreu com Wesley. Estamos procurando, estamos desesperados. A mãe dele está desesperada, fez algumas postagens, mostrou todo o desespero. A mãe algo mágico, sabe? É difícil explicar. Carinho de mãe. Então ela está nessa busca, estamos nessa busca gigantesca, tentando localizar pelo menos um corpo para a gente poder completar um luto. Nós temos um luto incompleto, nós não temos uma certeza do que aconteceu. Então essa é a nossa busca hoje. Uhum. Eu vejo todos os dias, e foi até por isso que eu as convidei, eu vejo todos os dias as postagens da dona Rosilene nas redes sociais, o desespero, né? Ela nessa luta por informações todos os dias, e foi da mesma forma que eu também convidei a dona Thalita pelas redes sociais, seja, e nesse período de tanta incerteza sobre esse corpo, sobre esse moço, Wesley,
Como é que vocês lidam com essas questões, né? Como é que vocês esperam, ou seja, a população, ela é solidária, já que esse caso está amplamente difundido nas redes sociais, ou seja, as pessoas contribuem. Como é que é isso, Marcelo? Como é que a família fica nessa expectativa? Quais são os canais disponíveis assim para que as pessoas entrem em contato? A população em geral ajuda muito. A gente está tendo muita ajuda, muitas mensagens, muita solidariedade. A população é solidária? Sim, sim. Nós temos grupos, já as mães enlutadas, nós tivemos grupos de pessoas que têm problemas similares, passaram por esses problemas, ajudam, dão apoio, mensagem, acompanham, dão algumas informações. Então, chama Mulheres Enlutadas? Mães Enlutadas. Mães Enlutadas. Mães Enlutadas. É um grupo de hoje. De Volta Redonda? Eu acredito que seja de Volta Redonda. Eu não conheço o grupo em si. Elas são bem discretas, mas conversam diretamente com a Rosilene. Levam um certo carinho, levam alguma forma solidariedade. De solidariedade, entendeu? É um grupo organizado de mães que passaram por isso. E nós continuamos recebendo muita solidariedade de pessoas que às vezes a gente nem conhece. Pessoas que a gente conhece, em todo lugar. Ao mesmo tempo que a gente sente o carinho das pessoas, também fica um problema de você conviver com isso. É muito pesado, você tem que sempre explicar, é muito delicado, você sempre está explicando o que aconteceu. Eu sei que faz parte do processo, mas é um pouco cansativo. E essas pessoas acabam ajudando. Esse grupo muito importante, as mães enlutadas. E quando surge uma nova pista, qual é o sentimento dominante na família? Esperança ou medo? Por exemplo, essa pergunta é muito pessoal. Essa pergunta, ela tem as duas respostas. Existe a esperança de um fim, existe um medo de realmente chegar a esse fim. Mais para próxima. Entendeu? A gente tem a esperança de resolver esse problema, termos um luto, poder começar a pensar numa vida nova, reestruturar a vida sem o Wesley, e tem um medo de realmente constatar que ele não está mais com a gente. Então, realmente, as duas alternativas se enquadram nessa questão. Não apenas, não é um dueto. Uhum. É um medo junto com a esperança. Uma esperança de finalizar o sofrimento desse momento e o medo de realmente finalizar. Vem os dois sentimentos juntos. Marcelo, o que vocês, você aí como representante da família, o que você acha que esse núcleo familiar mais precisa nesse momento? É uma pergunta delicada. Hoje, o que mais traria liberdade seria encontrar o Wesley, o corpo, para a gente poder viver o luto realmente. Sabe? Depositar ele em algum lugar da família. Uhum. Tá? Isso é a busca do dia a dia hoje. A nossa busca nos últimos 27 dias. Você poder... 27 dias. Tem 27 dias de desaparecimento. Exatamente. Realmente finalizar essa angústia de você não saber o que aconteceu, você não ter como chorar, como depositar o seu ente querido junto com a família, sabe? Uhum. É doloroso. A gente acompanhou esses 27 dias, como eu disse, a gente teve muito apoio e tivemos também apoio de outras pessoas que passaram por isso. Nós temos visto que não é um caso eventual, não são poucos, muitos casos, muitas pessoas desaparecem. Inclusive, acho que, se eu não me engano, existem estatísticas que no estado do Rio de Janeiro nós temos 2.000 desaparecimentos por ano. Então é muita gente que desaparece.
E se a família não tem uma boa estrutura, não tem como procurar os apoios, ela fica perdida. Ela vai até a delegacia faz a ocorrência, mas a gente para por aí. Você não tem, nem todo mundo consegue abranger um número suficiente de pessoas para ter apoio. A gente tem visto pessoas sem apoio, a gente tem visto pessoas que simplesmente esperam. Entende? A gente não consegue simplesmente parar e ficar esperando. Nós estamos procurando, estamos pesquisando, nós estivemos em alguns bairros, entramos nos bairros, procuramos pessoas que pudessem nos ajudar, estamos fazendo movimentos. Teve um grupo que se prontificou a procurar com a gente não pode pegar esse grupo e entrar no bairro porque é perigoso. Você pode, por exemplo, o areal, o antigo depósito de escória da Tupi, você botar 10 pessoas ali dentro, pode ocorrer um acidente. É um lugar que tem animais, é um lugar que tem gado, cavalos, é um lugar que não é cuidado. Então a gente também tem que ter essa consciência e tentar suprir as autoridades. A Polícia Militar está dando um apoio muito bom para a gente. O Corpo de Bombeiros ajudou em buscas. A Guarda Municipal de Volta Redonda e de Barra Mansa estão empenhadas também. Então a gente está conseguindo um apoio muito grande. Mas às vezes nem todo mundo que passa por isso consegue. Então, além da gente olhar a nossa situação, a gente também tem que buscar entender que nós precisamos de estruturas melhores. Realmente, como foi falado, a estrutura de psicólogos, a estrutura de saúde para dar suporte a essas pessoas hoje é muito fraca ainda. Nós precisamos repensar o suporte que a gente precisa e que a gente tem que ceder aos outros, sabe? A sociedade tem que repensar o suporte que nós temos. O espectador do programa Caleidoscópio, eu quero que vocês se sintam tocados com essa questão. Quem souber de alguma pista, que, por favor, passa o contato. O contato hoje da Rosilene é o mais usado, tá? Ela não larga o telefone, toda a informação ela tá captando. É o 24 99 267 9548. Tá? Da dona Rosilene. Que, gente, é o que a família precisa para encontrar um pouco mais de paz nesse momento de intensa dor. Marcelo, eu espero que os seus esclarecimentos, o seu relato aqui no programa seja útil para que a gente possa se solidarizar e efetivamente contribuir com alguma informação para essa situação. A gente está muito otimista. A gente espera que Deus ilumine as pessoas, que possam ter alguma informação, que essa informação venha até a gente. É um sentimento muito ruim essa perda, é muito pesado. A Rosilene, ela é uma leoa, cuida muito, fica muito em cima dos filhos, cuidou muito bem das crianças e de repente você tem esse problema. Um rapaz que tinha uma vida inteira pela frente, um rapaz que foi bem educado, todo mundo gostava dele, a gente só ouve elogios e de repente ele desaparece. A gente não tem ideia de como isso aconteceu. E ela está muito, muito sentida. Os vídeos dela são muito chocantes. Eu me emociono quando eu vejo. Então, isso tudo a gente está lutando e pedindo ajuda. Quem pode dar alguma informação que traga uma resposta para a gente, que traga alguma elucidação. Se não quiser conversar com a gente, tem o telefone da Polícia Civil, a Polícia Militar, nós temos 197 para denúncias anônimas, a pessoa não precisa dizer quem é. Então, esse conjunto de estrutura que o governo está usando para ajudar a gente, pode ser usado anonimamente, não precisa exatamente dizer quem é. Só dar uma informação. Realmente está morto, está em tal lugar, foi enterrado em tal lugar, foi feito isso. Alguma informação que a gente possa ter o retorno e possa finalizar o luto.
Porque hoje nós estamos em luto, mas é um luto que não tem fim. Não consigo finalizar essa passagem para um mundo melhor, né? Pode parecer redundante, mas basta de violência. A nossa região aqui não suporta mais esse tipo de estupidez, de brutalidade e se hoje nós estamos aqui reunidos no programa é para definitivamente estabelecer um basta, cobrar isso da sociedade, das autoridades. Chega, essa situação está insuportável e definitivamente isso não pode continuar se perpetuando aqui nas nossas vidas, né? Por favor, espectador, volto a me dirigir a você. Caso você tenha alguma informação a respeito do caso do Wesley, entre em contato com as autoridades ou com a Rosilene nas redes sociais, por gentileza. Agora, dando sequência ao programa e trazendo uma lembrança, uma alusão a uma estrutura que cuida de muitas crianças e de muitas famílias. Eu propositalmente incluí essa entrevista hoje, aqui, com a Jaquelina, diretora da APAE. A APAE é um alento, é uma estrutura, uma iniciativa que tem 54 anos, que cuida da família e da clientela, né? Eu quero perguntar com a Jaquelina quais são os principais serviços e atividades que a APAE de Barra Mansa oferece hoje. Boa noite, Jaquelina. Boa noite, é sempre um prazer falar um pouquinho do trabalho da APAE. É uma instituição, como você disse, está há 54 anos no município já. Ela presta serviço na área da saúde, educação e assistência. Nós atendemos desde o recém-nascido até o mercado de trabalho. Então, a gente tem o serviço de estimulação precoce. Gosto de lembrar que estimulação precoce aqui, a gente não fala só da criança que nasce já com uma deficiência. É importante falar que são aquelas crianças oriundas de um parto prematuro, de uma gravidez de risco, também é nosso público, né? Tem indicação para estimulação precoce. A gente realiza atendimento do AEE, que é o atendimento que o aluno está matriculado na escola regular e recebe um atendimento conosco no contraturno. Isso. Nós temos as oficinas, as salas temáticas e o processo de inserção e preparação no mercado de trabalho também. Nós temos profissionais das áreas, né, como eu falei, saúde, educação e assistência. Então, assim, temos professores, é uma equipe bem grande, professores, psicólogos, fono, fisioterapeuta, preparadores físicos. Sim, educadores físicos. E eles recebem lá diversas atividades, né? Tanto capoeira, natação, GRD, eles têm aula de música, de artes, eles têm ecoterapia, eles têm... Ecoterapia? Tem. Nós temos uma parceria com o Clube do Cavalo e a gente tem lá um fisioterapeuta que é nosso e que faz o atendimento de algumas crianças que fazem indicação para lá. E aí tem outras atividades, expressão corporal, eles têm uma agenda bem cheia. Ô Jaquelina, na semana passada nós trouxemos um médico veterinário, Dr. Rodrigo, e nós falávamos dessa questão da interação, né, do animal sendo suporte emocional. Você falou da ecoterapia, por que o cavalo nessa questão? Como é que é isso? Eles têm, o animal, o cavalo, ele tem, eu não tenho uma propriedade para falar tão boa como as pessoas que trabalham diretamente lá no Clube do Cavalo, né, com a ecoterapia, mas ele tem uma interação, ele passa uma segurança para esse aluno. E aí quando você pega uma criança, normalmente a gente vê todas as deficiências, mas o síndrome de Down, o TEA, né, que é a pessoa com autismo, ele trabalha ali o equilíbrio, confiança, então o posicionamento de tronco, são diversas possibilidades ali. Geralmente é o fisioterapeuta que faz esse trabalho, junto com o psicólogo, que acompanha eles lá.
Que legal, é novidade isso, não sabia não. É um trabalho muito importante. E como a sua formação em psicopedagogia e a AEE influencia as estratégias de ensino da PAI? Ela realmente assim, é uma base, porque ela me faz entender esse processo todo de ensino-aprendizagem. E aí me facilita direcionar o trabalho lá. Então eu consigo direcionar meus professores, né, orientá-los, dar o apoio necessário para construir esse plano de atendimento individualizado, que a gente fala muito para a pessoa com deficiência, né, para esses alunos que estão inseridos, na busca de formas para adaptar conteúdo, para adaptar estratégias, para que a gente possa conseguir atender nas suas necessidades, né, o aluno com deficiência. Você falou que o limite é 18 anos? Não tem limite. Não tem limite? Não, eu tenho um aluno mais da melhor idade, de 63 anos. Olha que legal. Isso. E qual é o maior desafio para a inclusão plena de pessoas com deficiência intelectual? Olha, são muitos desafios, tá, João? Mas a gente fala muito de desconstruir o preconceito, né? Para que a gente consiga, de fato, garantir esse processo de inclusão. Mas a gente vai esbarrar em todos, porque assim, quando você fala da minha área, que é da educação, a educação é ainda a que mais discute sobre inclusão. Não tem nada muito bom, né? A gente está no caminho, ainda se discute muito, tem muito que se fazer ainda. É uma estrutura que vai para além, não tem uma fórmula pronta, né? Não tem uma receita de bolo, mas as pessoas vêm buscando essa inclusão, vêm tentando fazer isso possível, mas a inclusão ela vai para além só da escola, né? São nos espaços sociais, esse menino faz um lazer, esse menino precisa praticar um esporte, esse menino frequenta lojas, a gente fala da adequação da acessibilidade, né? As calçadas, ônibus. Então é toda uma estrutura ainda que precisa ser discutida, não é só a questão educacional. Ô Jaquelina, eu achei maravilhosa essa história de você dizer que não tem idade. Não. Achei ótimo. E detalhe, eu sempre vi a PAI como uma grande família. Sim. Esse acolhimento, eu acho que, como disse, né? Eu tenho 59 anos, a PAI tem 54, ou seja, 54. Essa foi uma questão aí que eu vi ao longo da minha vida acontecendo com não só, né, na juventude, que eu sabia do trabalho da PAI, e depois como psicanalista, que, enfim, estive muito próximo de todo o trabalho que a PAI faz, né? E na semana passada nós ouvimos que o SUS está entre as melhores referências de saúde do mundo. E você falou que a educação ainda está longe de acontecer. Mas é uma boa educação a brasileira nessa questão da inclusão? Como é que é isso? Ainda tem muito que se discutir, muito se fazer. A gente vê assim, se fosse a questão de dinheiro, né, investimento, porque a gente escuta, é falta de investimento. Se fosse isso, se a gente pegasse lá as cidades que têm o melhor per capita, elas não teriam problema com inclusão. E elas têm. Então, é toda uma mudança, uma mudança de visão, uma mudança de paradigma, estigma. Você precisa de profissionais... Preconceito. Você precisa de profissionais capacitados. Você precisa entender que a escola regular, ela tem que ser inclusiva, mas ela não é para todos. Porque se eu tiver um aluno com nível 3 de suporte, não tem condição dele ficar numa escola regular. Não é bom para ele, não é bom para ninguém. Então, assim, não atende a necessidade dele, né? É utopia achar que pode sim, ser. Não tem como eu não comentar, né, da discussão atual a respeito do decreto, né? Não sei se você teve conhecimento, mas o que eu falo geralmente é o seguinte: o decreto é o direito, ele tem direito à escola. Então, assim, como pessoa com deficiência, eu tenho direito a estar lá. Mas quando eu sou obrigada, isso deixa de ser um direito e vira um dever. Sim. E é isso que o decreto isso aí. Ele deixa de ser direito e vira dever. De direito. Isso aí. Essa família que não tem o poder de escolha, se ela vai matricular numa escola regular ou numa escola especializada, deixou de ser um direito, passou a ser um dever. Eu achei tão absurdo que eu não tinha de cara acreditado nessa possibilidade que fosse real. Pensei, isso deve ser uma fake news, uma coisa que... Não, as APAES, elas sobrevivem, né? Assim, o desmonte que vem há anos querendo se fazer das instituições especializadas é uma luta constante, a gente sobrevive. Porque conhecendo uma PAI, eu convido as pessoas a conhecerem, né?
de longe é um lugar de segregação. É a primeira instituição que brigou pela inclusão, é o primeiro lugar que brigou para que eles estivessem incluídos, que eles fossem vistos, né? E aí é um trabalho enorme, são profissionais muito capacitados. Eu costumo dizer lá para o meu pessoal, é um lugar onde está todos os profissionais reunidos, num único espaço físico. E quando você fala família, realmente, se fala muito assim, família paiana. Mas é porque muitas famílias têm somente lá como referência, como local de busca da assistência social, da psicologia, dos serviços da saúde, como único lugar de referência mesmo. E aí a gente tem criança que entrou lá bebê e está lá com 18 anos fazendo processo de inserção no mercado de trabalho. Tem casos de sucesso, tem casos que... aí eu também vou... É outra discussão, né? O que é ter sucesso, né? É você sair na mídia, né? É você sobreviver, você está vivendo, né? Verdade, verdade. Mas, já que você falou de caso de sucesso, existe alguma história tocante, assim, de êxito com que se tem, que você gostaria de contar para o nosso espectador? Você aparece nesse programa hoje, Jaqueline, assim, como um alento, né? A Thalita e o Marcelo falaram da necessidade de algumas instituições existirem de fato, chegarem junto, né? E no amparo e nisso. E a PAI faz isso. Ela chega junto. A gente em tem famílias com situações de crianças muito adoecidas. Não, com deficiência, né? A gente tem famílias com situação de vulnerabilidade, né? Não tem um número significativo, não são todas, né? Porque a PAI não tem um critério de atendimento nesse sentido, né? De questão social, ela é porta aberta, né? Qualquer pessoa pode procurar e vai ter um processo de triagem. Quando você me pergunta de casos de sucesso, é tão complexo, porque assim, eu acabo sendo surpreendida várias vezes, assim, por uma colocação que algum aluno traz, por alguma situação que ele consegue desafiar, né, que ele não conseguia, ele passa a conseguir. Mas se eu tiver que nomear, foi quando eles fazem a apresentação. Isso para mim é muito impactante, quando eles apresentam. E aí eles nós temos um grupo de dança que ganhou já primeiro lugar no regional e depois no estadual e foram competir na nacional. E aí a primeira vez que eu tive a oportunidade de acompanhá-los, e eles ganharam para a nacional, que foi em Recife e depois foi em Manaus. Mas a de Recife me impactou porque foi a primeira vez que muitos ali andaram de avião. E aí, assim, foi algo muito emocionante ver o piloto. Estamos com a delegação da PAI representando o estado do Rio de Janeiro. Foi aquele momento que te dá aquela emoção, sabe? É o meu estado, a minha cidade, da cidade de Barra Mansa. Tem uma boa competição. E no grupo tinham duas crianças que não conheciam o mar. E aí, assim, proporcionar que conheça o mar em Porto de Galinhas... foi algo bem, bem diferente, entendeu? Então, assim, foi algo bem emocionante. Uma coisa é falar da inclusão, outra coisa é a inclusão em loco. Você viver, e viver todas as dificuldades, né, para embarcar, dificuldade do cadeirante, dificuldade da acessibilidade. Não é fácil, não é nada fácil, é desafiador. Mas é algo que vale a pena, assim, e ainda me encanta muito, assim, meus olhos ainda brilham, ainda tenho muito, faço com muito amor mesmo. É um presente, né? É um presente. E qual já que você falou que é sempre uma dificuldade a existência da PAI, qual é o maior projeto, a maior necessidade da PAI de Barra Mansa para um futuro próximo? Assim, continuar se existindo, se manter, né? Porque... como você colocou aí, eu tenho 18 anos de APAI já. E há 18 anos, assim, cada ano é uma luta para continuar existindo, né? É sobrevivendo mesmo. Então, assim, se manter já é um grande desafio. E aí a gente vive de doação, de festa, né? Tem o telemarketing. E como propósito de trabalho, né? Como meta de trabalho, é conseguir ampliar o nosso número de atendimento. A gente tem hoje uma realidade que não é fácil,
que é a ausência de atendimento à pessoa com TEA. Então, eu tenho uma fila de espera lá gigante e não tem como atender. E aí isso é uma coisa que me dói muito, que mexe muito com as estruturas, né? Do que a gente pode fazer, como a gente vai fazer. E aí é a ampliação física e de equipe para poder atender, assim. Então, aí um sonho seria zerar essa fila de espera, entendeu? Mas é um sonho meio que utopia, porque a gente sabe que vai sempre ter um número chegando, né? De crianças nascendo, tal, diagnósticos novos. Mas quem sabe zerar? Porque, Aquilina, como é que o meu espectador faz para contribuir com a PAI, para visitar? Como é que nós participamos? Olha só, eu posso convidar toda quinta-feira tem o almoço, que é aberto a todo mundo, né? É aberto, qualquer pessoa pode chegar lá almoçar, que é feito pelas nossas mães, e esse almoço, a arrecadação é revertida, né, para a própria instituição. Sim, é isso aqui. Toda quinta-feira. Toda quinta-feira, almoço na PAI de Barra Mansa. De 11h30 a 1h30 da tarde tem almoço lá. Só a pessoa chegar. Isso normalmente aí. Tem horário. De 11h30 a 1h30. E nós ficamos sabendo do menu, como é que é? É na rede social. Segue a PAI BM. A gente sempre deixa disponível todas as terças-feiras já o cardápio da semana. Isso, no Instagram. A PAI Barra Mansa. PAI Barra Mansa. Isso aí. Caros espectadores, o programa hoje termina aqui e vai ao ar hoje pelo YouTube, às 21 horas, pela rede Cabum de Comunicação. A todos vocês, muitíssimo obrigado. Boa noite.